E autoridades brasileiras viajaram para Buenos Aires no avião da FAB para participar da abertura do Congresso conhecido como Gilmar Palusa. O pedido partiu do presidente da Câmara, Hugo Motta. Entre os passageiros estava o ministro Gilmar Mendes. A lista completa com os 10 ocupantes, no entanto, foi mantida em sigilo pela aeronáutica. Segundo a FAB, os nomes não foram divulgados por motivos de segurança. O evento reuniu ministros, parlamentares, integrantes do governo e executivos. O uso do avião da FAB levantou questionamentos, mas nem a Câmara, nem o STF, nem mesmo as assessorias das autoridades envolvidas se manifestaram. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Mais uma semana começando, parece notícia repetida, né, Ana? Até porque não é a primeira vez que o presidente da Câmara, Hugo Motta, usa jatinho da FAB para ir justamente num evento no Gilmar Palusa. Ele já havia utilizado a aeronave no mês de julho neste ano para ir a Lisboa participar do evento e ainda deu carona para o deputado Arthur Lira. Muito boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, Silvio, meu querido mestre Augusto, boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, que difícil, né? Iniciar a semana com uma notícia dessas, mais um abuso com o nosso dinheiro, com o dinheiro do pagador de impostos. Agora, as pessoas sempre me perguntam muito, né, quando acontece alguma notícia dessa, ou qualquer outro... Qualquer outra jabuticaba política que nós tenhamos no Brasil, como é nos Estados Unidos, com a Suprema Corte, como são os juízes aqui, como são os deputados, se aqui existe esse monte de penduricalhos, né? Bolsa isso, ajuda aquilo. Não, aqui não tem nada disso. E aqui também, jamais ministros da Suprema Corte viajariam nos aviões da Força Aérea Americana com parlamentares. Jamais, isso jamais aconteceria, mesmo que eles não conversassem nada, porque é a história da mulher de César, né? Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. E isso acontece, Paula, porque o brasileiro parece que nós nos acostumamos com isso. O Congresso se acostumou com isso, a Câmara, o Senado. São tantas atrocidades jurídicas, econômicas, tantos casos de corrupção, agora o INSS, que isso que deveria ser, sim, colocado numa lista, talvez um pouco menor, mas numa lista suspeita, no mínimo suspeita. A gente não coloca porque nós estamos anestesiados. Então, é preciso chamar o Congresso para levantar esse tipo de atitude novamente, porque é inaceitável. Por mais que haja apenas conversas de bar, digamos assim, a gente sabe que não é. Por mais que eles digam que não, a gente só pegou uma carona e não houve nada, a gente sabe muito bem o que acontece nos bastidores de Brasília e dentro desses voos da FAB, bancados por nós. Silvio Navarro, muito boa noite. Ainda metade do ano noticiamos aqui no programa, Silvio, problemas com aeronaves da FAB, problemas de manutenção, aeronaves correndo risco de ficar sem combustível. Lembrando ainda que essas aeronaves fazem transporte de órgãos, tão fundamental para a saúde do Brasil, mas parece que arrumaram um jeitinho aí de levar o presidente da Câmara e Gilmar Mendes para Buenos Aires e outros 8 convidados que não temos como saber por quê. Está sob sigilo aí com essa justificativa da segurança. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula, Ana, Piotr, Augusto, meu irmão. Boa noite, você que começa a semana com a gente. O Gilmar Palusa, conforme foi batizado pela própria mídia, por empresários, por políticos, uma alusão a um festival de música, um festival anual de música, por si só ele já é uma indecência. É o feirão jurídico, né? O maior lobby jurídico do planeta acontece pela batuta, por ordem do ministro Gilmar Mendes, que hoje é o decano da Suprema Corte. Isso é uma vergonha, não deveria acontecer.
E ainda que esses convescotes ocorressem com a normalidade que a própria velha mídia trata, os empresários, advogados e por aí vai, por que acontecer no exterior? Por que tem que ser em Portugal? Agora, esse ano a coisa já mudou um pouquinho. Talvez pelo que está acontecendo nos Estados Unidos, pela questão dos vistos, pela pressão internacional, resolveram ficar um pouco mais perto aqui na Argentina. Mas por que tem que ser feito no exterior? Por que precisa discutir problemas do Brasil, questões jurídicas brasileiras, às vezes até eleitorais, na Argentina, em Portugal, que fosse na Alemanha, na Turquia? Por que não no Brasil? Por que não em Brasília? O setor hoteleiro de Brasília, as estruturas de convenções em Brasília, por exemplo, não são aptas para receber um feirão jurídico desse? Então, por si só, já é uma indecência. E, ademais, Paula, acho que ao terminar o enunciado você toca num ponto central. Por que não foi divulgada a lista dos passageiros? Sabemos que o pedido partiu do gabinete do presidente da Câmara, Hugo Mota, que Gilmar Mendes embarcou na aeronave. Quem eram os outros 8? Porque quando você não divulga, quando você opta por não dar transparência à lista de passageiros, você levanta suspeitas. A sociedade pode perguntar e pode achar que qualquer um entrou nessa aeronave. Eu acho que o Gilmar Paluza deveria acabar. Estou sendo aqui econômico.